Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Disciplina Marketing Digital e vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, na aula 5, nós estamos trabalhando, o marketing de conteúdo. Vou começar a gravação aqui no Instagram. Essa aula também estará disponível no Instagram, tá? Vou subi-la para o YouTube e também vou subi-la para o Instagram. Só um minuto. Então, agora sim. Então, muito bem-vindos, disciplina Marketing Digital. E nas aulas anteriores, nós estamos trabalhando a respeito de marketing de conteúdo. O objetivo da aula 5 é compreender o papel do marketing de conteúdo dentro do contexto do marketing digital, explorar estratégias de produção de conteúdo eficazes para a internet e analisar exemplos de cases de sucesso. Então, não vou resgatar aqui tudo que já estudamos, tá? Para que a gente possa evoluir. Então, mas nós já fizemos toda essa caminhada, falamos sobre blogs, demos exemplos dentro do contexto de criação de blogs e etc., como tornar um blog mais eficiente, enfim. E depois trabalhamos na aula passada sobre redes sociais, que também é um elemento importantíssimo dentro do contexto do marketing de conteúdo. Hoje é o principal local de produção de conteúdo. Então, falamos das redes sociais e paramos neste tópico relacionado à importância de medir para melhorar e medir novamente para melhorarmos novamente e assim sucessivamente. Fazer o que alguns chamam de iteração dentro do marketing digital. Dentro da área da qualidade, nós chamamos de melhoria contínua. Então, existem melhoria contínua ou PDCA. Então, existem várias nomenclaturas para falar da importância de medir, melhorar os processos e medir novamente e assim sucessivamente. Bem, deixa eu compartilhar aqui então a tela cheia com vocês. Deixa eu só inverter aqui. Só um minutinho. Não está aparecendo a tela cheia para vocês. Deixa eu inverter aqui. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu parar o compartilhamento aqui.
E agora deixa eu compartilhar a apresentação. Desculpe aí a demora, agora vai mostrar corretamente. Então, pessoal, ficou faltando apenas um último pedaço do conteúdo da aula 5 e, na sequência, irei apresentar o conteúdo da aula 6, tá? Então, as redes sociais, nós temos elementos necessários aí de medição para melhorar, entendermos como estamos avançando. Então, tal como no tópico anterior, ter os indicadores-chave de performance ou KPIs é importante para medir o impacto dos conteúdos gerados, das ações que realizamos, dos recursos que disponibilizamos para o projeto, e a partir daí teremos uma visão integrada, né, holística, que permitirá, a partir das reflexões realizadas, melhorar os conteúdos, gerar mais uma interação, né, com interações que surtam mais resultados junto às redes sociais. A grande vantagem é que, diferente do offline, o online, né, o ambiente digital, tudo é mensurável. Então, todas as ações nós podemos mensurar. Então, todas as ações nas redes sociais podem ser medidas até o mais ínfimo detalhe, pormenor. E isso, né, vai nos alimentar com informações importantes, extremamente relevantes, permitindo que os próximos passos sejam ainda mais assertivos, que os próximos conteúdos possam ser ainda mais assertivos, para que, a partir daí, a nossa, né, ação seja positiva, relevante perante a nossa audiência. Bem, então, muito se fala, né, quanto a estabelecer indicadores, ter um KPI, né, smart, que é inteligente, né, traduzindo como inteligente. O que seria um indicador smart? Então, ele seria um indicador específico, né? Então ele é relacionado a um objetivo definido anteriormente, que esse indicador possa ser mensurável, ou seja, quantificado, que seja um indicador possível de ser alcançável, então realista dentro do contexto da organização, então realista e atingível, que também seja um indicador relevante, né, importante para alcançarmos os nossos objetivos, para a estratégia do negócio, que ele aconteça dentro de um lapso temporal, né, dentro de um time bound, que é o período de análise definido, né, terminado aquele período, finda a captação de resultados. Então, o que seria um exemplo de um KPI específico, né? Então, um KPI específico quer dizer que ele é claro, que ele é bem definido, que responda às seguintes perguntas: o que nós vamos medir, para qual objetivo e por que esse KPI ele é importante. KPI é importante. Então, exemplo, aumentar a taxa de conversão no e-commerce em 10%. Esse seria um KPI específico. E mensurável. Então, mensurável é que ele tem uma métrica numérica, quantitativa, para poder acompanhar o seu progresso. Por exemplo, aumentar a taxa de conversão de 2% para 3% dentro da proposta que fizemos. O que seria um KPI atingível, né? Então, dentro do contexto da organização, que ele seja realista e possível de ser alcançado para a realidade do negócio. Então, se a taxa média de conversão no setor é de 3%, mostrando para nós que 3%, se outros estão conseguindo, é porque é possível. Então, 3% faz sentido. Enquanto, se nós colocarmos um aumento de 10%, por exemplo,
é um valor muito acima da métrica do mercado. Para estabelecer, né, uma meta tão elevada, é necessário ter também recursos que possibilitem alcançar um resultado tão diferente, né? Então, é necessário também que a organização dê os recursos possíveis para que isso seja alcançável. E relevante, né? Então, o KPI ele deve ser alinhado para ser relevante com os objetivos estratégicos da organização. Ele tem que ter significado diante da tomada de decisão. Então, por exemplo, a taxa de conversão é um KPI relevante para um e-commerce, mas talvez essa não seja uma taxa, um indicador relevante para um outro negócio, por exemplo, para um hospital. Talvez não faça tanto sentido assim, tá? Então, o KPI em redes sociais, né, poderia ser um exemplo quanto ao aspecto do temporal. Então, definir um prazo para o alcance dos objetivos. Então, conforme foi apresentado, aumentar a taxa de conversão em 10%. Então, até aí ele está quantificável. Nos próximos 6 meses, aí ele tem um elemento temporal que a gente chama de time bound. E aí, um exemplo, né, seria, olha, um indicador geral. Um objetivo geral, me desculpe. Aumentar a taxa de conversão de leads em clientes de 5% para 7% nos próximos 3 meses, utilizando estratégias de remarketing e otimização de funil de vendas. Então, esse KPI, ele é smart, por quê? Porque ele possui as características que nós apresentamos, as 5 características que representamos. Ele é específico, por quê? Porque ele foca em leads, né? Na conversão de leads em clientes. Então, ele tem um foco específico. Ele é mensurável, porque ele fala de um aumento de 5% para 7%. Ele é atingível, porque é um crescimento moderado, realista, né? Se fosse de 5% para 15%, seria um aumento não tão realista. Ele é relevante, porque ele está alinhado, ele é importante para a estratégia de vendas, a taxa de conversão, né, é fundamental, e ele também ele tem o T do Smart, ele é temporal, porque colocamos o prazo de 3 meses para que aconteça. Então, tal como no tópico anterior, medir os indicadores chaves de performance, ou os KPIs, o impacto dos seus conteúdos, das ações que realizamos, isso vai dar uma visão integrada, conforme já falamos, e permitirá uma interação melhor com as redes sociais. A grande vantagem é que no marketing digital tudo é mensurável, conforme apresentamos anteriormente. E agora vamos para a aula 6. Na aula 6, nós apresentamos os principais indicadores do marketing digital. Vamos falar de uma outra estratégia dentro do marketing de conteúdo, que é a utilização de e-mail marketing. Vamos falar de e-books, de vídeos, de criação de ferramentas e do que não fazer dentro do marketing de conteúdo. Ok? Então, deixa eu fechar a aula 5 e vamos dar continuidade aqui mesmo, tá? Eu não vou abrir uma outra gravação para o caso, não, tá? Então, vamos ao nosso conteúdo da aula 6. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar com vocês a tela. Isso, aula 6.
Só um minutinho. Mesmo erro anterior, deixa eu compartilhar aqui de novo. Então agora está aparecendo corretamente. Então vamos ao nosso conteúdo da aula 6, que será o último conteúdo que trabalharemos antes da nossa avaliação, e se dará na próxima aula. Então, nós falamos, né, dos KPIs no final da aula 5, e agora nós vamos abordar, dentro desse contexto de mensuração, de quais são os indicadores do marketing digital. Então, os indicadores do marketing digital, que também são conhecidos como os KPIs, os Key Performance Indicators, são análises utilizadas para medir e avaliar o desempenho das minhas ações, das minhas estratégias, das minhas campanhas realizadas dentro do ambiente virtual. Então, eles fornecem dados quantitativos que vão nos ajudar a compreender o quanto estamos impactando, se as decisões tomadas foram adequadas, permitindo, assim, novas decisões serem tomadas, mas não baseado no empirismo, baseado dessa vez em números, em dados. Então, esses indicadores, eles permitem acompanhar esta evolução, né, os diversos aspectos do marketing, e inúmeros elementos podem ser medidos. Nós podemos medir o tráfego no site, o engajamento do público, o retorno sobre o investimento, o próprio investimento, a eficiência das campanhas pagas em relação às ações de geração de tráfego orgânico e etc. Então, tudo no marketing digital pode ser mensurado. Então, para que servem esses indicadores? Mensurar, né, o desempenho das campanhas. Então, os KPIs ajudam a avaliar, como nós já dissemos, se as ações que adotamos estão nos trazendo os resultados esperados. Em resumo, se o que anunciamos está se convertendo em vendas, né, em visitas dos clientes, em vendas e etc. Outra vantagem do uso de indicadores, isso não só no marketing digital, mas na gestão de uma maneira geral, é que as decisões serão tomadas baseadas em dados, não no chutômetro, no empirismo. Então, ao acompanhar as análises, como, por exemplo, o CPA, que é o custo por aquisição, eu vou poder analisar o retorno sobre o investimento, tudo isso vai me permitir analisar se o capital financeiro que eu estou colocando, né, nos projetos está voltando, né, se está tendo um retorno, se o projeto é rentável ou não. Uma outra vantagem, né, é que ajuda a otimizar as estratégias em tempo real. A gente fala que é como se fosse dedo no pulso para medir a pressão. Então, eu vou estar acompanhando ali, para e passo, se os resultados estão sendo adequados. Diferentemente do offline, né, do marketing tradicional, em que eu realizo a campanha e somente depois eu vou realizar as medições. Então, aqui eu vou em tempo real. Os dados fornecidos pelos indicadores permitem, na medida que eu olho esse dado enquanto a ação está acontecendo, permite que eu ajuste rapidamente. Né? Então, se eu coloquei um anúncio A, né, do tipo, se eu coloquei um determinado anúncio A, e aí eu testei o anúncio B, eu vou verificar qual dos dois anúncios estou tendo mais resultado imediatamente, e aí eu vou utilizar mais recursos naquele que está trazendo os melhores resultados. A grande diferença é que isso é realizado durante a campanha que você está desenvolvendo. Então, isso evita o desperdício, né, em campanhas ineficazes, em anúncios ineficazes, e permite que eu possa dar um direcionamento dos esforços, dos vários recursos, para
aquela ação que está gerando melhores resultados. Ele também melhora a experiência do cliente, né, na medida em que eu posso analisar ao vivo ali, né, essa interação. Então, as métricas como taxa de exclusão, também chamado de bounce rate, e o tempo médio que as pessoas ficam, por exemplo, na página, podem indicar se o público está interagindo com o conteúdo ou se eles estão saindo rapidamente do site. Então, esses dados, né, vão permitir aprimorar uma série de fatores, talvez o designer, talvez a usabilidade das plataformas, talvez o conteúdo. Então, tudo isso somado vai permitir uma melhor experiência do cliente, né? Então, como indicadores, nós podemos utilizar também, né, indicadores como taxa de conversão ou Lifetime Value, LTV, que é possível entender o comportamento do consumidor, desde o primeiro contato até o remarketing, as recompras. Outra vantagem é que permite, né, comparar resultados e definir metas. Então, com esses KPIs, eu poderei, né, comparar o meu desempenho com o desempenho do mercado, com o desempenho do benchmarking do mercado, ou seja, das melhores práticas do mercado, e aí realizar os ajustamentos necessários. Então, podemos dizer que os indicadores são essenciais dentro de qualquer contexto organizacional. No marketing digital não é diferente. Eles permitirão ideias, insights aprofundados, né, não são superficiais, sobre o que está funcionando e aquilo que precisa ser melhorado, que não está trazendo o resultado que esperávamos, né? Deixa eu só tirar aqui isso. E um outro ganho é monitorá-lo constantemente. Então, isso vai permitir que a organização possa realizar o monitoramento durante a campanha. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Isso. Então, eu vou poder monitorá-los de forma a garantir que as empresas tomem decisões melhores para alcançar também melhores resultados dentro dessa ação. E aqui eu trago alguns indicadores, né? Claro que existem inúmeros. Eu busquei alguns que são mais utilizados. Então, depois vocês olhem, né, com cuidado maior, mas eu tenho a taxa de conversão, que ela avalia a eficácia das campanhas e páginas em converter visitantes. Então, como que eu faço, né, esse cálculo? É o número de conversões pelo número de visitantes multiplicado por 100. Eu vou ter um percentual. Então, qual que é o significado da taxa de conversão? O percentual de visitantes que realizam a ação desejada. Se eu estou desejando que ele se inscreva, essa ação. Se eu estou esperando que já é uma ação direta de venda, ok, que isso seja realizado. Então, um exemplo, se 1000 pessoas visitam o meu site e 50 compram um produto, significa que eu tenho uma taxa de conversão de 5%. Então, um indicador importantíssimo. Outro é o CPA, muito falado dentro do marketing digital, que é o custo por aquisição. É o custo médio para adquirir um novo cliente. Por exemplo, né, qual que é a fórmula de cálculo? É o total gasto na campanha dividido pelo número de clientes que eu adquiri. Ele medirá a eficiência dos investimentos em marketing. Ou seja, se eu estou utilizando os melhores meios. Então, se uma empresa ganhou 5 mil reais, se uma empresa investiu, né, gastou, teve uma despesa de, um custo, de 5 mil reais, e obteve, a partir desse custo,
100 novos clientes, significa que o CPA dela é de R$50. Então, a cada R$50, ela conseguiu trazer um cliente novo. Agora, fique atento, tá? Porque a métrica é importante ter um indicador, mas analisá-lo estrategicamente é tão importante quanto. Não significa que eu investi 5 mil, consegui 100 novos. Então, se eu investir 50 mil, eu vou conseguir 1.000. A relação não é tão direta assim, tá? Então, não basta aumentar o investimento, por isso que eu vou investindo aos poucos, fazendo as medições e verificando os resultados. Outro indicador importante é o ROI. Ele é muito utilizado em vários contextos empresariais, mas também no marketing digital, que é o retorno sobre o investimento. Ele mede a lucratividade da minha campanha. Então, eu vou olhar a receita menos o custo, dividido pelo custo multiplicado por 100. Então, ele vai determinar se a empresa, ao final, gerou lucro ou prejuízo. Então, se uma empresa investiu 10 mil e obteve 30 mil, significa, portanto, que o ROI é de 200% dessa campanha, tá? Outro indicador, voltando aqui, outro indicador importante, o CPC, que é o custo por clique. Então, é o valor médio pago por clique em anúncios pagos. Como que eu vou calcular isso? Total gasto em anúncios dividido pelo número de cliques. Qual que é a importância desse indicador? Ele ajuda a otimizar campanhas de tráfego pago. Então, se um anúncio custou R$1.000 e gerou 500 cliques, o CPC dele é de R$2. Então, a cada R$2 investidos, eu tenho um clique. A cada R$2 investidos, as pessoas estão clicando aonde eu desejo que elas cliquem. Nós citamos, né, esse indicador na aula 5, que é a taxa de rejeição, ou bounce rate. O que é a taxa de rejeição? Qual que é o significado? É o percentual de visitantes que saem do site sem fazer nenhuma interação. Então, número de visitantes que saem sem interagir, dividido pelo total de visitantes, vezes 100. Eu vou ter o percentual. Então, ele indica a qualidade e a relevância do conteúdo daquela página, daquele canal e etc. Então, por exemplo, se 500 visitantes entram no site e 250 saem sem interagir, eu tenho uma taxa de rejeição de 50%. Elevada, né? Um outro indicador que é importante, claro que o elevado ou não, eu tenho que comparar e verificar ao longo do tempo. Porque uma coisa é quando a organização começa a trabalhar o marketing de conteúdo. Outra coisa é uma organização que já trabalha isso há bastante tempo, né? Então, é óbvio que os indicadores tendem a se tornar melhores no médio e longo prazo. Então, nós temos o LTV, também muito falado, que é o Lifetime Value. Quanto que o cliente gastou ali durante a vida com a empresa. Então, o valor total que um cliente gera durante seu ciclo de vida. Grandes professores, mestres no marketing, falam que esse é o mais barato, né? Que é aquele cliente que já, aquela compra de um cliente que já é cliente seu, já está na sua base de clientes fidelizados. Então, nós podemos falar que é o ticket médio vezes a frequência de compra vezes o tempo de retenção. Isso é importante também, analisar qual o ticket médio de compra do meu cliente. Então, ele auxilia na definição do orçamento que eu tenho que realizar para adquirir novos clientes. Então, se o seu cliente gasta R$100 por mês por 2 anos na sua empresa, o LTV dele é de R$2.400, né? Um LTV. Então, o seu cliente, ele investe menos, mas o ticket é mais alto, então tem que ir analisando, claro que cada setor tem uma particularidade, né? Se o produto tem um valor mais baixo, obviamente, esse LTV tende a ser menor, né? Então é importante analisar dentro do contexto do segmento que eu estou, tá? Taxa de abertura para e-mail, então percentual de e-mails abertos
em relação ao total de e-mails enviados. Então, número de e-mails abertos dividido pelo número de e-mails enviados, para que eu tenha um percentual, eu multiplico por 100. Isso vai avaliar a campanha, né, em relação à eficácia do e-mail marketing. Por exemplo, então, se 10 mil e-mails foram enviados, se 10 mil e-mails foram enviados e 2 mil e-mails dos enviados foram abertos, significa que eu tenho uma taxa de abertura de 20%. Engajamento nas redes sociais mede o nível de interação dos usuários com o conteúdo. Então, curtidas, mais comentários, mais compartilhamento, dividido pelo total de seguidores vezes 100. Então, indica o quanto é relevante o conteúdo que você gera para o seu público-alvo. Então, se uma postagem tem 200 curtidas, 50 comentários e 20 compartilhamentos, para 10 mil seguidores, o engajamento é de 2,7%. Por isso que é importante nós entendermos que não é só número de seguidores, né? Vocês já devem ter visto anúncios na internet onde você consegue comprar seguidores. Então, as pessoas conseguem facilmente, por um valor não tão alto, adquirir aí 10 mil seguidores, 15, 20 mil seguidores. Talvez esses seguidores não tenham o quê? Engajamento, né? Então, quando são seguidores comprados, provavelmente o número de engajamento é bastante baixo. Tráfego orgânico, então, é o número de visitantes que chega ao site sem ser de anúncio pago. Então, é o total de visitantes menos o total, menos o tráfego pago. Então, indica o sucesso do CEO, né, daquele impulsionamento gratuito dentro do marketing de conteúdo. Então, se um site recebe 50 mil visitas, dessas 50 mil visitas, 20 mil, me desculpe, foram de tráfego pago. Vem de anúncio, né, de tráfego pago. Então, de onde vem as outras 30 mil? Do tráfego orgânico, né? Então, são aqueles visitantes que chegam não pelo anúncio, né? Não foi pelo anúncio pago que eu fiz, tá? Então, eu tenho aí um tráfego orgânico. Bem, então, temos também os três últimos, a taxa de retenção, que é o percentual de cliques que continuam comprando ao longo do tempo. Então, o percentual de clientes, me desculpe, que continuam comprando ao longo do tempo. Como que eu meço isso? Número de clientes no final do período, menos novos clientes adquiridos, dividido pelo número de clientes no início do período, multiplicado por 100. Então, isso mostra a lealdade dos clientes em relação à marca. Então, vamos exemplificar. Então, se uma empresa começa com 500 clientes, ganha 200 novos e termina com 600, a taxa de retenção equivale a 80%. Então, ela começa com 500, ganha, né, mais 200 novos e agora ela termina com 600 clientes. Então, a taxa de retenção foi de 80%. Bem, e o CTR, taxa de cliques, também é um indicador muito usado. Percentual de pessoas que clicam em um link ou em um anúncio em relação ao total de visualizações. Então, número de cliques dividido pelo número de impressões, ou seja, pessoas que viram a sua postagem, vezes 100. Então, isso indica a importância, a relevância do anúncio ou do link que você gostaria que o seu cliente clicasse para o público-alvo. Então, se um anúncio foi exibido 10 mil vezes e recebeu 500 cliques, o CTR dele é de 5%. Óbvio que quanto mais o CTR, né, quanto mais alto é o CTR, maior é a probabilidade de conversão. Custo por aquisição, que é o CPA. Então, é o custo médio para adquirir um novo cliente. Esse é um indicador fenomenal. Então, como que eu calculo ele? É o total gasto na campanha dividido pelo número de clientes adquiridos. Então, ele mede a eficiência dos investimentos em marketing. Um exemplo, se uma empresa gastou R$5.000 e obteve 100 novos clientes, o CPA dele é de R$50. Então, a cada R$50 que ele investiu, né, ele tem um novo cliente. Agora,
cuidado, né? Que esse aumento não é proporcional. Ah, Carlos, então é só, né, eu, ao invés de investir 5 mil, eu vou investir 50 mil, né? E aí eu vou ter 1.000 novos clientes. Então essa relação não é tão direta, né? É necessário que eu vá aumentando esse investimento e vá também medindo à medida que o investimento vai sendo aumentado. Bem, então encerramos essa parte de indicadores. E um outro instrumento importante, né, dentro do marketing de conteúdo é o e-mail marketing. Muitos acreditam, de forma equivocada, que o e-mail marketing está morto, que as pessoas estão cansadas de receber e-mails, né, sobretudo e-mails que ela não solicitou, e, portanto, que essa ferramenta perdeu o seu poder. Porém, as pesquisas têm nos mostrado o contrário. Por isso que cresceu muito um profissional dentro do marketing digital, que são os copywriters. Então, é importante, sim, o e-mail marketing, ele é um elemento de conversão importante de vendas. Então, o e-mail marketing, ele continua a ser uma das principais fontes de conversão em vendas das ações dentro do marketing digital. É uma ferramenta extremamente poderosa de persuasão, de convencimento, de comunicação e de conversão para com o lead, né, que se torna cliente. Então, óbvio, né, que uma boa estratégia de e-mail marketing não é sair mandando e-mail para todo mundo à torta e à direito. É necessário que eu faça uma segmentação do meu público, que seja um público aquecido, né, que já tenha demonstrado um interesse sobre o assunto. Então, assim como em qualquer ação dentro do marketing digital, a segmentação, quanto mais segmentado, mais aquecido o lead é, melhor será, portanto, a conversão. Então, não faz sentido enviar um conteúdo sobre automóveis para uma pessoa que está interessada em saber mais sobre motos. Então, essa segmentação ela é crucial para que você alcance resultados. Essa questão de sair atirando para todo lado não é do marketing digital, é do marketing tradicional. Então, o marketing digital, ele é mais assertivo, né? Ele vai direto no alvo que você deseja. Por isso você tem que saber quem é seu alvo. Então, um dos grandes segredos aí dentro do marketing, do e-mail marketing, é a segmentação. Sem segmentar, ter uma base de dados boa, aquecida, que tenha interesse naquele conteúdo, fará com que as empresas que anunciem, né, na televisão para qualquer público, na esperança que no meio daquele volume enorme, né, no intervalo nobre, tenha alguns que tenham realmente interesse no seu produto / serviço. Então, seria o mesmo que se eu sair enviando e-mail sem um foco, né, sem uma segmentação, então seria o mesmo que enviar mensagem para qualquer pessoa sem entender se ela está realmente interessada no assunto ou não. Por isso, uma estratégia muito recorrente dentro do marketing digital é você criar, né, por meio aí, tem várias estratégias para isso, dar e-books, né, criar um blog que atraia e que gere conteúdo. Então, você ter uma lista aquecida de e-mail marketing, né? Então, um bom designer vende mais, uma outra dica, né? Então, a grande maioria dos profissionais das empresas não dão tanta atenção ao designer. A forma de se comunicar, o uso adequado das palavras. Por exemplo, nos newsletters, desculpe, seja nos posts, nos seus posts nos blogs ou nas redes sociais. Então, a sua imagem não advém apenas da qualidade do seu trabalho, né? É importante esse designer também. Isso ajuda a vender mais ou dificulta você a vender. Então, no mundo real, sem ser no mundo virtual, é o mesmo que imaginar uma empresa de limpeza que tem um escritório, completamente sujo, desarrumado, etc.
Uma empresa de contabilidade que você vai lá e vê pilhas de papel jogado para tudo quanto é lado, a possibilidade dela sumir uma nota fiscal sua dentro daquela bagunça é enorme, né? Então é importante no e-mail marketing ou, né, no marketing tradicional que a coerência esteja presente. E um dos elementos que vão te dar essa coerência é se preocupar com o designer da sua newsletters, que é o conteúdo do seu e-mail marketing. Um dos conteúdos pode ser newsletters, né? Então é importante que essa newsletter tenha um bom designer, porque isso vai te gerar bons resultados. Outro elemento preocupante é o seguinte: cuidado com o uso exagerado de imagens. Então, as newsletters, você pode usar imagens, mas as imagens têm que ser pontuais, porque se você encher a sua newsletter de imagem, a tendência dessa newsletter ir para a caixa de spam é enorme, tá bom? Então, isso acontece por causa dessa relação entre texto e imagem. Então, você deve ter bem mais textos, é óbvio, do que imagens. Mensagens com muitas imagens são lidas pelos algoritmos e filtradas como mensagens de spam. Então, mensagens de texto tendem a ser mais leves e, por isso mesmo, são mais distribuídas. Isso ajuda melhor a sua estratégia. Então, cuidado com o uso de imagens dentro da sua newsletters, tá? Um outro elemento importante: título vende, né? Headline ali da notícia. Então, um bom título aumenta a taxa de abertura. Claro que o conteúdo também deve estar bom, né? Ele só vai aumentar a taxa de clique, de abertura daquele conteúdo. Então, um bom título de e-mail melhora tendencialmente a sua taxa de abertura. E aí vem os testes, né? Então, eu vou usar o teste A para B, ou seja, eu vou usar títulos diferentes e verificar quais dos títulos para aquele mesmo assunto me deu o melhor resultado e vou investir nesse título que dá mais resultado a partir de alguns testes realizados, tá? Então, perceba que nesse ponto o marketing digital é mais assertivo, porque permite a realização desses testes de A para B. Então, entender o comportamento dos seus leitores é fundamental para que você alcance os resultados. Um outro elemento importante é cuidado na compra de e-mails. Assim como comprar seguidores é perigoso, porque o baixo engajamento será uma das consequências, a compra, né, de listas aí, de e-mail, também você vai gerar, né, potenciais clientes extremamente desaquecidos. Então, comprar listas de e-mails para enviar newsletters, por exemplo, faz com que esses e-mails cheguem muito mais na caixa de spam do que realmente o cliente abra este e-mail. Então, procure trabalhar com a sua própria lista de e-mails. Foque-se numa estratégia de captação de novos contatos e leads interessados no seu produto ou serviço. Então, sair comprando lista de e-mail tende a não ser um bom negócio, porque você vai estar pegando, se é que eu posso dizer, de potenciais clientes, né? Mas vamos falar como potenciais clientes extremamente desaquecidos. Então, a tendência de pouco êxito será enorme, tá? Nós tivemos uma fala só sobre a importância de ter indicadores, né? Então, medir os resultados de todas as ações é algo importantíssimo para que eu venha entender o meu público-alvo e, a partir desse entendimento, que eu faça novas ações, né, cada vez mais assertivas. Medir, né, é algo importante, seja no marketing digital ou em qualquer outro contexto. Se não medir os resultados da sua campanha de e-mail marketing, por exemplo, você nunca saberá o que funciona melhor, qual título que é melhor, que vende mais, como segmentar melhor o seu cliente, enfim. Isso vai poder acarretar, né, em percas de venda no médio e no longo prazo, que você poderia potencializar. Bem, então falamos do e-mail marketing, um instrumento que, não se enganem, né, porque às vezes a gente, enquanto cliente, realmente fica sem paciência quanto à quantidade de e-mails que nós recebemos, né, ao longo
do dia. Muitos vão para a caixa de spam. Mas nós fazemos a leitura, né? Boa parte das pessoas leem. Não vou dizer que leem todos, mas alguns conseguem chamar a atenção mais do que outros. E podem sim gerar conversão de venda, tá? Então, e-books. E-books também é uma estratégia de ouro dentro da construção do marketing de conteúdo. Então, a criação de e-books é algo muito importante, é uma estratégia importante, né, para colocar o marketing de conteúdo a seu favor. Por exemplo, quantos e quantos profissionais não utilizam a criação de pequenos e-books de 50 páginas, 70, 80 páginas, como forma de captar leads, como forma de captar como forma de captar potenciais clientes. Então, imagine, por exemplo, que você escreve 30 artigos no seu blog e que 10 deles são relacionados a uma mesma temática. Facilmente, você poderá pegar esses 10 artigos e transformá-lo num mini-book, num e-book, ajustando, claro, o texto para a linguagem de um e-book. E a partir daí, eu posso, com este conteúdo, publicar um conteúdo de e-book mais prático, que os seus leads ou potenciais clientes possam baixá-lo em troca de informar dados importantes, como e-mail, nome completo, interesse sobre o assunto, e etc. Né? Eu posso trabalhar vários elementos aí para aquecer o meu lead. Então, essa é uma estratégia muito presente, né, muito recorrente dentro do marketing digital. Então, naturalmente, usar e-books para captação de leads é excelente. Isso, né, é uma forma de você nutrir, através da estratégia de conteúdo, via e-mail marketing, etc., podendo fazer, né, o que nós queremos, que é converter leads em clientes. Ou seja, clientes potenciais em clientes reais do meu negócio, do meu produto / serviço. Então, é um tipo de oferta de conteúdo fantástica num processo de captar lead. Ao mesmo tempo que auxilia o público de uma forma prática e impactante. Óbvio que esse e-book tem que ser relevante, né? Tem que ser um conteúdo que venha ao encontro das necessidades do seu cliente. Então, o e-book ele pode ser assim uma repercussão incrível. Inclusive, isso facilita a questão do gatilho, da reciprocidade, né? Quando você dá um e-book, você gera uma reciprocidade perante a esse cliente. É como se quem recebesse aquele e-book se sentisse em dívida com você, tá? E aí nós temos um dos elementos que nos dias atuais a gente pode até falar que é o rei do conteúdo, que são os vídeos. Então, o vídeo provavelmente é o formato de conteúdo que mais gera autoridade nos dias atuais. Então, se você for comparar, né, se você for imaginar o conteúdo escrito, embora é relevante, mas nós vivemos em uma sociedade em que a leitura, o brasileiro tem uma certa dificuldade, né? Ele não é um apaixonado pela leitura. Esses dias eu vi uma matéria, né, mostrando dos anos 80 o quanto pessoas entrevistadas na rua, né, transeuntes, o quanto o hábito da leitura estava presente na vida do brasileiro. Então, trabalhadores, nível operacional, falando que liam em média 5 livros por mês, 4 livros por mês, e que não liam mais porque não tinham tempo. Hoje, por inúmeros fatores, né, nós temos uma predominância em relação aos vídeos. As pessoas aprendem mais assistindo do que lendo. O hábito, né? Não estou dizendo que esse é a melhor didática, mas é uma didática muito presente. Então, se você imaginar o conteúdo escrito, tem a sua relevância, claro, mas não tem o seu autor ali em primeiro plano.
E o vídeo coloca o autor em primeiro plano, né, em frente ao potencial cliente, olhando olhos nos olhos. E aí, né, ele realmente ele faz uma diferença aí dentro da criação de conteúdo. Né? Você dá vida àquele conteúdo, claro que isso depende também do carisma de quem está desenvolvendo aquele vídeo. Então, o vídeo, ele humaniza o conteúdo, ele personaliza o conteúdo e coloca o criador de conteúdo numa posição de destaque, né, de autoridade. Então, ele aumenta a notoriedade e tende a gerar uma maior confiança no público-alvo, porque você coloca as emoções no vídeo, né, a ênfase, e embora a ortografia, né, dos textos permita, né, um pouco de você usar o destaque, né, a vírgula, né, o acento o acento de a exclamação, né, o uso da exclamação e tantas outras estratégias que a escrita pode utilizar, mas não se compara com o vídeo, né? Nós somos seres visuais. Então isso gera uma confiança. Vários estudos indicam que um vídeo numa página de venda aumenta em 80% a intenção de compra. Por isso, né, que até em alguns anúncios nós observamos isso, né, a presença do vídeo sendo utilizado ali para a realização da venda. Às vezes até sem a imagem, só o áudio sendo dito. E, para além disso, hoje nós todos, né, vivemos com esse equipamento às mãos. Né? Então, nós temos aí os smartphones, né, que servem para os dois lados, né, tanto para absorver o conteúdo, quanto para gerar o conteúdo. Né? Se a gente for olhar, né, isso aqui é um iPhone 12, a qualidade da câmera de um equipamento desse, eu estou filmando aqui, né, ao vivo no Instagram, com um iPhone 7, quer dizer, um equipamento extremamente antigo. Eu estou usando a câmera frontal dele, não é nem a câmera melhor que ele tem, né, que é a do fundo, mas é uma resolução, ok, adequada. Né? Aí o microfone é um pouco melhor, dá uma qualidade melhor de áudio. Mas a câmera é a câmera do próprio celular. Aí aqui em frente eu estou gravando aqui uma Logitech, mas também bem acessível. Então não precisa uma filmadora para começar. Claro que depois, à medida em que, né, a empresa quer uma profissionalização, é importante investir, né, numa câmera melhor, investir num áudio, uma qualidade de áudio, né? Áudio é importantíssimo, melhor, mas num primeiro momento não é necessário uma máquina filmadora, uma máquina profissional para você gravar vídeos com qualidade, né? Você não vai investir aí no início do projeto 20, 30 mil reais por cada câmera que você vai utilizar, né? Não sei que você já comece com um nível de profissionalismo muito grande. Um equipamento básico, né, que tem uma qualidade, não quer dizer que você não tem que ter qualidade, mas uma qualidade, né, já adequada para que você gere resultado. Então, hoje está bem mais acessível isso. E aí nós podemos falar também dentro do vídeo as estratégias de live, né, os vídeos ao vivo, que estão, né, muito em moda nos dias de hoje, seja no Instagram, no vídeo ao vivo do Instagram, do Facebook Live ou do YouTube, tem um potencial incrível de visualização. E a grande maioria das vezes, isso é feito só com o celular ali à frente. Várias fortunas, né, no mundo dos influenciadores, dos articulistas de opinião, nós temos nos dias de hoje, graças ao uso de apenas um celular ali na frente, ou uma câmera não tão profissional assim. Então, a partir do momento em que existe algo para dizer, o meio não é o mais importante, mas sim o conteúdo, a mensagem. Né? Então, você adequa a mensagem ao meio. Pois bem, então falamos de vídeo. Falamos em aulas anteriores de blog, estamos falando das redes sociais, falamos da questão da utilização de vídeos, e uma outra estratégia importante são as ferramentas. Então, muitas empresas criam ferramentas simples para auxiliar os seus potenciais clientes. Então,
dentro do site, ele coloca uma ferramenta ali que lhe permita fazer uma conversão ou fazer algo que tenha a ver com, né, o que ele está desenvolvendo. Então, é uma estratégia também fantástica de marketing de conteúdo, porque ela tem uma utilidade, uma praticidade, né? Isso pode... Isso. Então, isso pode aumentar, né, gerar mais leads. Essas ferramentas, quando elas auxiliam a resolução de um problema para qual o cliente esteja passando, né? Então, de todos os tipos de ações de marketing de conteúdo que existe, essa é uma das mais complexas, a criação de ferramentas. Ela exige um investimento, ela exige um designer, uma equipe de desenvolvedores, etc. Então, ela necessita de um investimento um pouco maior. Por exemplo, tem um professor chamado Felipe Assensi. Felipe Assensi. Esse professor, ele ajuda pessoas a escreverem material acadêmico, científico. Então, ele ajuda pessoas a fazerem TCC, ele é mais voltado para dissertação e tese. Dissertação de mestrado e tese de doutorado. O que ele criou? Ele criou uma ferramenta, inteligência artificial, que auxilia as pessoas a desenvolverem conteúdo de escrita científica. Então, é uma ferramenta. Nesse caso, é óbvio que ele cobra, né, por essa ferramenta, para além dos custos, é um valor que ele cobra à parte dessas ferramentas. Mas com inteligência artificial, muitas empresas têm utilizado ferramentas nesse sentido. Ferramenta que ela disponibiliza para o cliente, que seja, inclusive, alguns falam que esse tem sido, né, o momento das IAs, no sentido de criarem, né, IAs ali voltadas para aquele nicho que você atua. Então, caso tenha essa possibilidade, a empresa, né, de realizar esse investimento, é algo útil e que pode transformar um lead potencial em um cliente, tá? É algo que enriquece esse processo. E aí, caminhando para a finalização do nosso encontro, o que não fazer no marketing de conteúdo? Que nós falamos, né, de uma série de ferramentas importantes. Primeiro, marketing de conteúdo demora tempo. E tempo é algo que nós não temos, muitas das vezes, né? Se nós formos observar, o mundo empresarial, é óbvio, ele quer respostas para ontem. Então, marketing de conteúdo demora tempo. Um dos principais erros cometidos, né, para quem se inicia em marketing de conteúdo, é não dar tempo para que os resultados apareçam. Eu cito para os alunos de Inhumas, né, do curso de engenharia de software, citei várias vezes em sala de aula, uma youtuber de 70 anos, da cidade de Inhumas, que hoje tem mais de 300 mil seguidores no YouTube. E ela conta na trajetória dela que ela produziu conteúdo por 2 anos, em uma recorrência de 2 vezes por semana, se eu não estou enganado, e 2 anos sem monetizar. Então, é um trabalho que demanda um tempo, né? Você não começa ontem e já tem resultados imediatos. Então, um dos principais erros, quando nós falamos de marketing de conteúdo, é não dar tempo para que os resultados apareçam, né? Só ler o colega colocou aqui. Tá. Isso, investir em comunicação é importante, sem dúvida alguma. E aqui nós estamos falando do marketing de conteúdo, sobretudo para o contexto empresarial, né? Então, a empresa ela tem que demandar um recurso para esse investimento, né? Talvez, enquanto pessoa física, uma coisa é a pessoa física começar com um celular não tão qualidade, áudio de não tanta qualidade, já a pessoa jurídica é importante, né? Aquilo representa a sua empresa, o seu negócio. Agora, se porventura você acredita que começa hoje a escrever, né, conteúdos do blog e amanhã já vai receber milhares de visitantes,
que o Google vai te mandar, claro que não é assim que acontecerá, né? Então, o marketing de conteúdo demora tempo, ele é exigente, é preciso paciência. Caso, né, você não tenha essa possibilidade, é uma excelente forma de entregar algo realmente útil para o seu cliente, gerar uma base de dados de leads rica, um potencial tremendo. Então é importante ter esse entendimento, tá? Então é necessário isso. Segundo elemento que nós podemos e devemos considerar: analisar o mercado antes de produzir o conteúdo. Embora você tenha uma ideia sobre o que vai escrever, é fundamental que esse conteúdo seja validado pelo mercado, pelos seus leads, pelos seus clientes. E que você entenda rapidamente o que o seu cliente quer, que ele realmente se interessa. Quais são os temas que ele está disposto a ler. E você deverá escrever a partir daí. Então, nem sempre aquilo que nós pensamos que é um conteúdo maravilhoso realmente é. O fiel da balança, quem decide isso é o seu cliente, é o seu lead. Então, é importante fazer uma pesquisa usando ferramentas para isso, né? O próprio Google, ou outras ferramentas, como o Kiwi Finder, ou o Google Keyword Planner, são ferramentas que ajudam você a planejar o que realmente o mercado tem mais interesse. Contextualização também é importante. Então, se você tem uma empresa que vende equipamentos de informática, não faz muito sentido eu escrever sobre programação ou sobre e-commerce de outro varejista, por exemplo. Por mais que a diversificação possa, né, aumentar o mercado, não está contextualizado pode matar a estratégia de marketing, de conteúdo do seu negócio, né? Então é importante você escrever direcionado para o que o cliente se interessa, tá? Então contextualização é importante. Outro elemento que nós já citamos, né, quando citamos o caso da youtuber de 70 anos da cidade de Inhumas, consistência é fundamental. Quem não aparece, rapidamente é esquecido. Então, o conteúdo, ele tem que ter uma constância. A consistência das suas ações, a constância nas suas ações, é que vai determinar o sucesso do seu negócio. Claro que eu vou ter constância e vou medir se aquilo é relevante para o cliente. Então, se eu decidir começar por publicar, né, 1 ou 2 artigos por semana no blog, é importante que eu mantenha essa constância, que eu informe isso para o cliente. Caso contrário, os leitores podem, né, não criar o hábito de acessar o seu conteúdo, e não é isso que você quer, não é isso que você deseja. Nós já tivemos uma fala sobre isso, mas é tão importante que eu repito aqui: métricas são métricas, vendas são dinheiro. Então, pouco importa que a sua página tenha 5.000 ou 50.000 likes. Pouco importa se o seu blog tem 15.000 visitantes. O que conta no final do dia é que resultado prático você obteve disso. Ou seja, vendas. Se não vendeu, a sua estratégia precisa ser repensada. Então, no final das contas, nós queremos isso. Óbvio que o resultado demanda um tempo maior. Não é imediato. Responsabilidade e atribuições de tarefa. Não fazer tudo sozinho. Então, costuma-se dizer que uma coisa que está sob responsabilidade de 2 pessoas, ela não está sob responsabilidade de ninguém. O ditado que é dito aqui é: um cão com 2 donos passa fome. Porque um está achando que o outro alimentou, o outro está achando que e assim ele fica com fome. Então isso acontece porque cada um dos donos acha que o outro fez o trabalho de alimentar o cão. Portanto, tem que ter alguém responsável por produzir o conteúdo, por gravar o vídeo, por escrever o texto. E se eu deixar isso na mão de solto, não vai acontecer. Caso
você tenha várias pessoas na sua equipe, maravilha. Então, você vai distribuir isso, né, entre as pessoas e definir um tempo razoável dentro daquela periodicidade que você necessita. Agora, é importante ser analisado, né? Porque tem pessoas que também delegam para outrem e acham que delegar é virar as costas. Delegar não é fazer microgerência. O que é microgerência? Eu delego algo, vou lá e interfiro no trabalho. Eu delego, vou lá e interfiro o tempo todo. Né? O tempo todo eu estou lá fazendo, e aí eu não deixo a pessoa fazer. Agora, delegar também não significa entregar e virar as costas. Por quê? Porque às vezes pessoas... eu tenho que construir 2 grandes conteúdos por semana. E aí, às vezes, ao delegar isso para uma pessoa que não tenha a compreensão da importância desse conteúdo, quanto esse conteúdo tem que estar alinhado com os leads, né, o que o lead deseja enquanto conteúdo, se for fazer por fazer, né, não é o mais adequado. Então, a importância de você definir tempo, prazo, fazer a leitura e verificar se o conteúdo está alcançando o que desejava, ok? Então, era isso que nós tínhamos para a aula 6. Vou estar subindo ela agora para vocês, tá? Então, enquanto conteúdo, nós teremos a aula 5 e a aula 6. Eu vou deixar uma atividade também, né? Eu deixei um artigo para vocês fazerem. Eu vou deixar mais um artigo para vocês avaliarem dentro desse contexto nosso, tá bom? Então, muito obrigado a vocês e nos vemos numa próxima. Lembrando que a nossa avaliação será no dia 10/3, tá? Hoje é dia 5, estou gravando esse conteúdo no dia 5, e a avaliação será dia 10, próxima segunda-feira, bom? Da disciplina Marketing Digital. Forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.